Então, Mateus, Jesus apazigua a tempestade. Dê glória a Deus. Amém? Versículo 1. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Sente, Igreja Santa. Sente dando glória ao Rei da Glória. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero te dizer, Decantaramanai, olhe para cá, igreja, que mesmo nós a estarmos no temor da palavra, a sermos escolhidos do Senhor, não quer dizer que você não vai enfrentar aflições, tempestades, situações ao contrárias, não. Porque nós estamos na terra, amém? O Espírito de Deus está em minha vida, está em sua vida. Mas tem pessoas que acham porque é evangélicos não vai passar nenhuma tempestade, nenhuma aflição. Aí que passa, Decantaramanai. Por quê? Porque a fúria do diabo é maior, né? Contra a vida de quem está a servir a Deus em espírito e em verdade. E também quero te dizer que aqui, foi uma permissão de Deus. Eu entendo aqui, né? Uma permissão de Deus daquelas ondas, né? Vim forte sobre o barco aonde estavam Decantaramanai, os discípulos do Senhor Jesus. Amém? Mas por que, pastora Rose Santos? Olhe para cá, por favor. Agora, depois você acompanha novamente na Bíblia. Lemos o versículo 23 e 24. Ainda estou a trazer um discernimento no início da palavra, né? Entendo que foi uma permissão de Deus. Aquelas ondas açoitaram aquele barco, aonde estavam os discípulos do Senhor Jesus, para que os discípulos do Senhor Jesus viessem presenciar o poderio do Senhor. Amém? Amém? Tem situações que você possa enfrentar em suas vidas, cada um de nós, eu tenho tantos testemunhos aqui que já enfrentei, né? De Deus me curar, de Deus me fazer um vaso novo em tuas mãos, mais e mais. Então, situações que eu e vocês, cada um já enfrentamos, que porventura acharíamos que iríamos naufragar. Acharíamos que não iríamos conseguir vencer a tempestade ou a situação que você possa estar a enfrentar, né? Mas venceu. Por quê? E vence até a volta de Cristo. Porque nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. E somos instrumentos de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Aí eu digo que o Espírito Santo é um espírito de fortaleza, de força. Nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de poder. Amém? Quando os discípulos, louvado seja Deus, estavam dentro do barco, que diz no versículo 24? E eis que no mar se levantou uma tempestade. Amém? Tão grande, olha aí. Significa os discípulos do Senhor Jesus dentro do barco. Aí você iria imaginar, os discípulos, um exemplo, iriam imaginar que ia ter um momento que de repente, alabacanto e evassou, vinha aquele vento forte, aquela tempestade, a ponto de assolar ali o barco, açoitar o barco, as ondas. Não, eles não estavam esperando. Assim Deus manda dizer que é necessário um discípulo do Senhor Jesus, um escolhido, uma escolhida, servas e servos do Senhor, estarem sempre buscando a face do Senhor. Estar sempre, pode dar amém mais alto, glória a Deus, estarem sempre com sede de Deus e revestido na presença do Senhor. Porque quando vier momento que for um dia mau, você não vai se desesperar, Decantaramanai. Vai enfrentar uma aflição, mas Deus está na tua vida. Amém. E Deus não vai deixar o mal prosperar nem prevalecer. Amém? Amém. Então, os discípulos aqui enfrentaram uma situação que foi com permissão de Deus. Eu entendo assim.
veio uma tão grande tempestade. Amém, irmãos? Amém. Como diz aqui, ó. Tão grande, né? Que o barco era coberto pelas ondas. E ali, olha, Jesus não estava ali dentro do barco. Estava sim, só que estava dormindo. Amém? Agora, Mateus 14, quando veio a tempestade, que os discípulos temeram, né? Jesus não estava dentro do barco. Jesus tinha despedido a multidão e tinha dado uma ordem para os discípulos entrarem dentro do barco. Aí foi quando veio a tempestade, né? Mas em Mateus 14, Jesus estava onde? Tinha saído para orar, ao monte. Agora, Mateus 8, outro dia eu prego Mateus 14. Mateus 8 relata que quando os discípulos, estando dentro do barco, e as ondas vieram forte, né? E assolou o barco ali, diz no versículo 24, Jesus estava dormindo. Aí o versículo 25 diz: e os seus discípulos, se aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. O que eu quero dizer para nós, que em tempestade ou adversidade, a situação que vier, que você vai estar ali temoroso ou temorosa, lembre-se de quê? De pedir o socorro a Deus mais e mais. Mas não queira pedir só o socorro de Deus e se aproximar de Deus quando enfrentar um momento difícil. Tem pessoas que estão aí na inércia. O que é na inércia? Estão para lá e para cá, largaram o primeiro amor, as primeiras obras. Tem pessoas que não querem mais congregar em igreja nenhuma. Tem pessoas que às vezes se viu um culto numa quarta, falta 2, 3 quartos. Se viu um culto no domingo, falta 2, 3 domingos. Deus está falando ao meu coração que tem pessoas até que estão na presença do Senhor, mas que não estão com compromisso com Deus como era para estar. Decantará abandono. Pessoas quando chegou com problemas na casa do Senhor, aí chegou aqui e recebeu vitória, aí pergunta onde está, nem vem mais, decantará manai, né? Aí Deus não vai se agradar, porque Deus não quer que as pessoas venham buscar Deus só para receber vitórias, não. Deus quer que as servas e servos do Senhor se aproximem-se de Deus para buscar a face do Senhor, mas mantenham uma comunhão com Deus e uma aliança com Deus. Porque as vitórias chegam, dê glória a Deus. Mas servos e servas têm que ter cuidado da sua alma, olhe para nós, da sua alma, do seu espírito. Porque não sabemos o dia que Jesus voltará, mas Jesus voltará. Então eu trago aqui na palavra que os discípulos, eles ficaram com certeza amedrontados, temorosos, né? As ondas cobriram ali o barco onde eles estavam, né? E Jesus estava dormindo ali em uma parte, no barco, entendo assim, né, irmãos? E o que aconteceu? Eles foram despertar o mestre. Eles foram chamar a Jesus, usou a voz deles e disseram: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que eu entendo, que os discípulos poderiam também usar a fé na autoridade do Espírito Santo e repreender aquela situação, né? Amém, irmãos? Amém. Então Deus está falando aqui ao meu coração que você é de Deus. Se está enfrentando alguma situação, algum problema, coloque sua confiança em Deus. Venha para a casa do Senhor. Não pare de caminhar, não pare de buscar a face do Senhor. Porque é nesse momento que você possa estar em uma aflição, em uma angústia, que Deus vai curar a tua alma. Você buscando ao Senhor. E não você se entregando à situação que você possa estar a passar. Tem pessoas que largam o primeiro amor, as primeiras obras, não quer mais buscar ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, mas não é assim. Não é para pararem, não.
é para se aproximar do Senhor, porque é de Deus que vem a vitória, seja uma cura, seja um renovo, seja a libertação da família, né? Tem pessoas na sua família que você possa estar derramando lágrimas, porque pessoas da nossa parentela ainda não querem Jesus. Pessoas da parentela que possam estar em vício de bebida, vício de cigarro, né? Mas aí, continue tratando bem pessoas assim da sua parentela. Vá orando, você é servo do Senhor. Vai se aproximando de Deus, intercedendo em prol dos seus familiares, que vai ter um momento que Deus vai resgatá-los e um dia estarão na presença do Senhor. Amém? Decantaramanai. Eu ainda estou aqui na palavra aproximaram-se, né? 25. Os seus discípulos, aproximando-se, despertaram. Quem? Eles se despertaram, né? Foram até Jesus dizendo, foram despertar a Jesus, né? Senhor, salva-nos que perecemos. Versículo 26. E ele disse, ele quem? Jesus. Amém? Dê glória a Deus. Olha o que o meu amado Jesus disse assim para os seus discípulos. Por que temeis, homens de pouca fé? Olhe para nós. Eu entendo que o meu Jesus exortou aos seus discípulos. E às vezes tem pessoas dentro das igrejas que servem a Deus. Se a gente falar assim, não falta culto não, está errado, falta 2, 3 cultos. Tem crente que não gosta não, fecha a cara e até não quer nem mais aparecer na igreja. Então, se esse crente é assim, ele não é convertido. Porque o certo, sim, o anjo da igreja, quando eu vejo que tem membros que para aqui e para Niópolis, que falta, se faltar 2, 3 cultos, eu estou sempre ligando. Porque Deus manda cuidar das ovelhas do meu Pai, né? Mas as ovelhas do Senhor, aqueles que estão faltando, de repente não está com problema nenhum, aí tem que estar em vigilância, para não se afastar totalmente da presença do Senhor, né? E não é para ficar as pessoas chateadas quando quem pastoreia vê que a pessoa está faltando tudo. A gente está com cuidado da ovelha do Senhor, amém? Mas tem pessoas às vezes ficam chateados, né? E não é para ficar não, irmãos, porque feliz é o homem de Deus, a mulher de Deus, decantarabandô, que estão na presença do Senhor, que tem anelo, a sua alma anela a presença do Senhor, tá bom, irmãos? Então, que nós cada vez mais nos esforçamos para estar em Deus, se aproximando de Deus, querendo Deus, amém? Olha o que meu Jesus falou, por que temeis? Olha aí, Jesus dizendo, porque vocês estão com medo, porque estão amedrontados, homens de pouca fé, né? Aí entendo, decantaramanai, Jesus disse, homens de pouca fé, significa o quê? Olhe para mim, por favor. Jesus estava dizendo, vocês não são meus discípulos? E por que não usaram o nome de Jesus e repreenderam aquela tempestade? Um exemplo, né? Aí hoje Deus está falando decanto e evassou através da minha vida. Vocês não são meus discípulos? Não estão na presença de Deus? E por que às vezes tem crentes dentro das igrejas faltando cultos? E por que decantaramanai? Tem pessoas até na terra que se afastaram de Deus e não estão nem aí. Misericórdia deste. Decantaramanai. É com respeito que eu digo, tá? Misericórdia daquela que se afastou de Deus e não está nem aí, não quer voltar para Cristo. Tem servos ou servas que antes eram uma atalaia na presença do Senhor, mas não vigiaram, largaram Jesus, largaram o primeiro amor, as primeiras obras. Mas eu quero dizer que, pastora Rosa, estou sempre orando por aqueles que precisam voltar para Cristo. Amém. Estou sempre orando por vidas também que eu nem conheço, e vidas que eu conheço, tem pessoas hoje em dia na terra que não congrega em igreja nenhuma, está achando que está certo. Está achando que está ela certa, ele certo. Viu, irmãos? Não.
Em nome de Jesus, cuidado até com as pessoas, hein? Porque tem pessoas na terra que não estão congregando em nenhuma igreja evangélica e às vezes ainda quer dar conselho para a pessoa não ir para a igreja. Para que congregar? Vai ficar Cristo em casa? Eu sou locutora de rádio há 28 anos. Né? Trabalhei 2 anos em Caxias, na Rádio Harmonia, quando a igreja estava em Caxias. Trouxe a igreja para cá 17 de fevereiro de 2024. O Ernesto Cardoso, em 47, apenas 1 ano na igreja em Milópolis. E em maio já estou entrando na locução novamente da Rádio 87.7. Trabalhei em 2021. Então, o que Deus está me dizendo? Que desde que eu prego na rádio também, eu prego assim. Porque um homem sem Deus é como uma folha seca. Uma mulher sem Deus é como uma folha seca. Quem tem quintal aí na sua área? Um quintal que tem plantas, árvore. Aí um exemplo. Aí tem um pé de manga. Aí quando as folhas estão secas. Um exemplo, né? Aí o vento bate, aquela folha não cai no chão? Ali. Aí quando o vento bate, ó, leva aquela folha seca para um lado e para o outro. Aí Deus está me usando agora numa parábola. Uma pessoa que diz que não quer congregar, não quer voltar para Cristo, amém. As pessoas dizem assim, mas eu tenho Deus, pastor Rose. Tem Deus, porque Deus gerou a sua vida. Mas você que está afastado do Senhor, precisa ter novamente um encontro com Deus. A pessoa que não congrega em igreja nenhuma tem que lutar contra a sua carne. Porque Deus não quer você distante do caminho do Senhor. Amém, meu amigo, minha amiga. A pastora também está fazendo o culto online, o culto presencial. Quem estiver assistindo a live, meu respeito, tá? Para com cada vida, cada amigo, cada amiga. Não vou interagir porque, pastora Rose, estou pregando aqui. Estou com culto presencial na rua Ernesto Cardoso, 147. O que é interagir, pastora Rose? Conversar. Falar o nome das pessoas que estão aqui na live. Mais um abraço fraternal e meu respeito. Porque agora a Bíblia aberta é a boca de Deus, né? Decanta Manai, falando comigo, falando com vocês, que estão de parabéns de estar aqui no templo. Amém. E tenham cuidado com pessoas que dizem assim, vai para a igreja não, para que ir para a igreja? Está errado. Cuidado, não siga conselhos de pessoas boas, né? Amigos, amigas que você conhece, mas que de repente não congrega em nenhuma igreja e ainda diz para você, para que ir para a igreja? Não. Cuidado, gente, da salvação individual. A comunhão com Deus é individual. E a palavra eu prego para quê? Pessoas que estão afastadas de Deus, pessoas que não congregam em nenhuma igreja evangélica na terra, em nome de Jesus, muda esse ano 2025. Já estamos em março. Procure uma igreja para congregar. Amém? Em nome de Jesus, que é importante, tá? Para a glória do Senhor. Então, os discípulos aqui, Jesus exortou eles e disse, por que temeis homens de pouca fé? Né? Então, Deus está me usando aqui uma exortação boa, né? Para despertar quem precisa voltar para Cristo, quem precisa congregar. Faça a tua parte, amém? Porque um dia que Jesus Cristo voltar, ninguém vai subir na carona para o céu. Decalabanto, caia show. Eita, mistério de meu pai, deremanto e assou. Aí tem um pai que é evangélico, o filho dele não é. Aí Jesus volta. Aí o filho vai, papai, apanhar no calcanhar do papai para subir para a glória? Não. Decantaramanai. É forte, irmãos, a salvação individual, a comunhão com Deus. E tem milagres e vitória. Tem vitória que eu vou receber, mas que nem todas as irmãs poderão receber. Que é de acordo com a minha comunhão com Deus e minha obediência ao Senhor. Amém? Decantarabaxomanai. Amém? Aí o Senhor disse, homens de pouca fé, dê glória a Deus. Amém? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Amém? Olha, primeiro Jesus repreendeu, né?
assim, despertou os discípulos, homens de pouca fé, repreendeu, exortou. Não repreendeu, não, exortou. Vamos dizer assim, ó, vocês poderiam, na autoridade do meu espírito, repreender esse vento, acalmar a tempestade e chegar à bonança, né? Mas o que aconteceu? Os discípulos temeram, os discípulos se acovardaram, decantaramanai. O Senhor manda dizer para você, para nós, não se acovarde diante das batalhas, das pelejas. Amém? Amém. Aproxime-se mais e mais de Jesus. Queira mais e mais estar aqui nos cultos de quarta, 15 às 17h30, o Ernesto Cardoso 147, e domingo, 19 às 21 horas. Sempre dirigi culto 40, 50, 30 pessoas, só que agora eu só estou um ano para cá, né? Ano passado recebi 20, 25 pessoas no culto da tarde, 15. Mas agora, 2025, ainda estamos em março. Tem pessoas ainda que ainda nem começou a caminhar para a casa do Senhor, sabia, irmãos? Iniciou o ano, já estamos em março. E o que as pessoas estão esperando? Agora vai. A gente conta, com certeza, né? Por exemplo, sou dona de casa, vou minha casa toda, sabe pagar as contas para um lado, para o outro. Mas não perco o meu compromisso, não, de estar na obra, né? Mas tem pessoa que tem ânimo para ir para tudo que é lugar. Mas quando a gente chama aquela pessoa, vem para a igreja, vem adorar a Deus, vem receber a palavra de Deus. Pessoas não querem, não. Mas você encontra bastante gente na rua, fazendo uma tarefa ou outra, decantarabandô. Mas quando chamamos para a casa do Senhor, são poucos que estão apercebidos. É forte. Tem muita gente desapercebida, desapercebidos, sem dar crédito à palavra do Senhor, sem ter ânimo de querer fazer o querer e a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Então, que possamos continuar orando por vidas que ainda não despertaram na fé. Amém, igreja? Que não venhamos criticar ninguém, tá? Venhamos orar. Chame para o culto. Se a pessoa não vem, você fez sua parte. Amém? Mas que aquelas vidas que precisam se despertar, se despertem e saiam logo do sono da indolência. Porque é importante a pessoa congregar na igreja e estar primeiramente fazendo a vontade do Senhor. Amém? Amém. Aí Jesus levantou, ó. Jesus estava dormindo então, né? Jesus levantou, após dizer para os discípulos, não temeis, homens de pouca fé. Aí o Senhor levantou e repreendeu os ventos e o mar, né? Jesus repreendeu aquela situação e assim chegou a bonança. E olhe para nós, todos ficaram ali admirados, né? De ver que como estreou. Aí por isso que eu disse, Daniel não era carnudo não. Porque quando os leões chegou lá na cova, eita, onde Daniel estava, aí eu digo com minhas palavras, tá? Decantaramanai. Eles viram, ficaram mansinhos, porque viram a Daniel. Chegaram famintos, ó, com fome, né? Os leões, outro dia eu ministro essa palavra, na cova dos leões, viram Daniel ali, mas quando viu Daniel, olha para nós, ó, os leões ficaram mansinhos, igual os gatinhos. Decantaramanai. Amém. Que é esse que livrou Daniel do poder dos leões, Jesus Cristo. Amém. E na vida atual, Jesus livra cada vez mais escolhidos e escolhidas que são fiéis ao Senhor, irmãos. O mal não prospera. Deus não compartilha com o pecado. Eu estou 4 anos com saudades, meu saudoso esposo, Príncipe Everaldo, está nos braços do Senhor. E Deus falou, agora avança, pastora Rússia. Eu estou com a minha vida na obediência. 4 anos não me envolvo tendo vida a dois com nenhum homem. E Deus tem falado, vou enviar um homem livre para um dia, vai chegar, pastora Rosa, você não vai poder ficar só não na terra. Deus tem usado vasos. Vou enviar um homem de Deus que vai te falar namoro e vai casar.
Eu tenho testemunho, namorei na época o Presto Everaldo 2015, não tive vida 2 antes de casar. Noivei em 2016, não tive vida 2 antes de casar. Casei em 2017 no civil e na igreja. Entrei até em traje de noiva, porque eu não tinha vida 2 antes de casar. Decantarabaço, Menerai, né? E eu prego contra o pecado. Amém? Amém. Prego sim contra o pecado. E eu digo, se tiver casal de namorados crentes dentro das igrejas e tendo o ato conjugal antes do casamento, é pecado. Aí Jesus voltar não vai subir não, só se tiver um arrependimento para fazer. Alabaixo, se tiver casal de noivos com aliança dentro da igreja tendo o ato conjugal antes do casamento, é pecado. Eu já ouvi pessoas dizendo que não tem nada a ver. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Alabaçou. Então Deus me usa na verdade, que a verdade é a palavra. Se tiver ato conjugal antes de casar, um homem com a mulher, ou a mulher com o homem, é pecado. Decantarabaçou. Amém, irmãos? É forte, né, irmãos? Então, Deus fala, Apocalipse agora 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guardas o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. A comunhão com Deus. Amém, irmãos? Então, finalizei Mateus 8, né? Que é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. E sabemos que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então, não quem estiver dentro das igrejas, não brinque, não. De pecar, fazer coisa errada que Deus não está mandando fazer, né? Que tenha o arrependimento e pare de fazer algo errado, que ali Deus possa estar falando com alguém, né? Porque não sabemos a hora que o mestre voltará, né? Mas um dia Jesus vai voltar. Amém? Muito bem, gente. Dê a glória para o Senhor. Me entendam, tá? Com a forma que Deus me usa. Amém? O Ministério Milagre Minha Vida, 9 anos como pastora presidente, pastora Rose, eu sempre preguei. Eu prego que Deus traz vitória, que Deus cura, mas prioridade é a alma. Amém. Com Deus, a vida com Deus. E quem está em Deus, ó, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, somos abençoados, espiritual, material, não me falta nada, sou dizimista fiel. Você é abençoado, abençoada. Deus traz cura, Deus traz vitória, porque primeiro temos uma aliança com Deus. Aí Deus acalma a tempestade, dá vitória e te faz vencer. Fique de pé em nome de Jesus, amém? Pai querido, amado Deus, quero te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, por teus filhos que vieram de automóvel, de Anchieta, e estão aqui nesta tarde, e os demais membros estão trabalhando. Pai querido, muito obrigada, me acoberta com teu sangue, alabassuriandecai, porque o Senhor me usa assim, eu prego assim e estou no temor da palavra, meu Pai. Graças a Deus, que eu sei que a tua mão pesa. Eu te louvo, porque estou no temor da palavra. E no nome de Jesus, um dia que o Senhor enviar um homem de Deus para casar, vai ter que entender que eu só posso ter ato conjugal quando eu casar, no civil e na igreja. Tudo para a tua glória e para o teu louvor. Pai, eu estou no Salmos 40. Me livra dos lobos, de calabanto e dos enganos. E muito obrigada, porque tens sido tremendo na minha vida, Pai. Te confessei há 35 anos, meu Pai, como Salvador da minha vida. E sei esse Deus tremendo e maravilhoso que Tu és. Quando todos nós, servos e servas do Senhor, estamos no temor da Tua palavra, o Senhor faz coisas tamanhas, igreja, em nossas vidas. Muito obrigada, meu Deus, pelos 22 membros do Ministério Milagre Minha Vida, os 15 membros de longe,
Pai, obrigada também pelos 7 membros de Nilópolis. Pai, vai enviando mais membros, a obra é tua, Labandaia sou, cobre-me com teu sangue, repreende toda a perseguição humana contra a minha vida. Eu não estou sozinha nesta terra, Jesus. Sei que mora eu e Jesus no meu lar, mas eu não estou sozinha nesta terra. Tu és poderoso em minha vida. Obrigada pelo meu irmão Carlinhos de Surimajá e família. Obrigada pela minha irmã Teca, minha sobrinha Juliana e meus sobrinhos, minha família de Jardim Real Caxias. Obrigada pela minha irmã pastora Roseli de São João de Meriti. Obrigada pela minha irmã Zenaide de Natal e família. Pai, todos da nossa família, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Diga, Senhor, muito obrigada por estar na tua casa, e sairei em paz e em segurança, e continuarei na tua presença em nome de Jesus. Estenda as mãos em forma de concha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça, aleluia.